Que alegria é cumprimentar você para a lição de número 4, a nossa série aqui no Evangelho de João, nos temas do Evangelho de João, ela está correndo. E nessa semana nós vamos estudar um tema sobre testemunho, testemunhas de Jesus como o Messias. Ou seja, o tema dessa semana é uma breve análise do testemunho de pessoas que entenderam Jesus como o Messias. Quais são essas testemunhas? A primeira delas, e não podia deixar de ser, é João Batista. O texto fala de João Batista como uma voz no deserto. João, ele na verdade não foi um concorrente de Jesus, ele veio para preparar o caminho para Jesus. Eles eram até parentes. Ele se dizia testemunha da luz, mas que ele não era a luz. João 1, verso 8. Isso é muito interessante. João Batista conhecia bem o seu lugar, a sua tarefa e a sua missão. Um bom homem conhece qual é o seu lugar e qual é a sua missão e qual é o seu tempo. Então, outra coisa que João Batista disse, quando lhe perguntaram se ele era o Cristo, ele disse, eu não sou o Cristo. Ele não teve meias palavras. Ele simplesmente disse, eu não sou o Cristo. Também lhe perguntaram, você é Elias, que os judeus acreditavam que Elias iria reencarnar, por exemplo, ou ia reaparecer de alguma forma. E ele disse, não, eu não sou Elias. Eu não sou profeta também. E o que ele disse? Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Ele cita o profeta Isaías nesse caso. Para ele, o Messias era Jesus. E ele então aponta no capítulo 1, verso 29 de João, o que Jesus era realmente para ele e para a humanidade. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então, esse testemunho de João Batista, nós vamos reestudar, voltar a ele mais tarde, numa outra lição, mas é muito impressionante, né? Um homem que conhece a sua posição, conhece o seu lugar, e ele foi enviado com uma missão, e ele cumpre a missão até a morte. É impressionante João Batista. Os seus discípulos tiveram alguma dificuldade, mas ele não. Né? Segundo lugar, por isso que Jesus disse que entre os nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João Batista. Né? Diz que o menor no reino dos céus era maior do que ele. Em que sentido? O sentido é que o menor no reino era no sentido de ter presenciado as maravilhas, as curas, os milagres, os ensinos de Jesus. Porque ele morre muito cedo. Então, nesse sentido, ele é menor. Não que ele vai ter um lugar menor no reino dos céus. Ele vai estar entre os salvos. Mas Jesus está fazendo uma comparação no sentido de privilégios. Né? O menor no reino no sentido que ele teve menos privilégios do que os outros. Né? Então, assim, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque aquelas pessoas que estavam convivendo com Jesus naqueles 3 anos e meio, elas viram coisas que João Batista não viu. É nesse sentido que ele é o menor no reino, era maior do que ele. É apenas de privilégio, no sentido daquilo que Deus faz por eles e não daquilo que eles fazem por Deus. Né? Mas há um segundo bloco aqui que envolve testemunhos. O primeiro é João Batista, o segundo são os discípulos de João Batista. Né? Um deles foi André, a Bíblia narra isso, e o outro não aparece o nome, mas tudo indica que seja o próprio apóstolo João, que se esconde ali por ser ele o autor do livro, por ser ele o narrador. Então, por uma questão de modéstia, ele provavelmente disse, olha, o outro discípulo. Né? Mas a verdade é que o desejo desses 2 discípulos era estar com Jesus. E ouvindo que Jesus era o Cordeiro de Deus, através do próprio chefe deles, que era João Batista, eles entenderam que era a hora. Eles entenderam que Jesus era maior do que João Batista e que ele cumpria as profecias. E o texto de João, do Evangelho, né, diz que eles passaram um dia com Jesus e eles já logo se empolgaram. Eles disseram, nós achamos o Messias. E eles saíram a proclamar isso, eles se tornaram missionários. Né? André, por exemplo, começou levando seu irmão Simão a Jesus. E Jesus agora fala com Simão e diz, olha, eu vi você e tal. E ele o reconhece, né? E o Simão era meio vaidoso, né? Mas Jesus agora disse que o nome dele não ia ser mais Simão, que agora ia ser Cefas, né? Que era um pedaço de rocha, Pedro, né? Que nós conhecemos a história. Né?
Depois também você tem um terceiro grupo de pessoas que testemunham de Jesus. O primeiro é João Batista, depois os dois discípulos de João Batista, André e João. Então o terceiro é Filipe e Natanael, nesse contexto, né? Eu sempre chamo essa história de ultrapassando preconceitos. Por quê? Porque Jesus chamou Filipe, que pregou para Natanael, né? Mas o texto diz assim que Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E aí o Natanael disse: olha, mas me diga uma coisa, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É esquisito isso, não? Porque Nazaré era proverbial por sua impiedade, por seus problemas sociais, familiares e etc., né? Pela própria violência que existia naquela época já, né? Mas Filipe olhou para ele e disse: bom, você está tendo algum preconceito, mas deixa eu te dizer uma coisa, venha comigo e vamos ver, vamos ouvi-lo pregar, vamos presenciar os seus milagres, venha e veja. E a história diz que Natanael vem, vê, observa e reconhece então Jesus como Messias, e ele tem uma confissão, um testemunho poderoso. Ele diz: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É claro que Jesus dá um toquezinho nele, porque você viu, você creu, não é? Mas, de toda forma, o testemunho dele é muito forte, porque ele lá no princípio já crê que Jesus é o mestre, o Filho de Deus, o Rei de Israel. O quarto testemunho desta série, desta semana, é Nicodemos. Você conhece a história dele, né? Era um dos líderes ali judaicos e que foi ter com Jesus, conversou com Jesus. O que a gente percebe em Nicodemos é que ele começa a conversa com Jesus já reconhecendo sua ligação com Deus. Ele tinha não a totalidade da verdade, não tinha a totalidade da luz, mas ele começa e percebe dizendo o seguinte: olha, ninguém pode realizar, a gente entende que você veio de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que você realiza se Deus não estiver com ele. Então ele já vê uma ligação de Jesus com a divindade, embora não afirme isso de forma completa, podemos assim dizer, né? Ele não estava ainda totalmente convicto da messianidade de Jesus. E naquela conversa que nós conhecemos, Jesus mostra que conhece Nicodemos e o confronta com a sua condição. Jesus disse: olha, você precisa nascer de novo. E aí ele fica em dúvida. Na verdade, ele não fica bem em dúvida, pelo que transparece do texto. Ele acha que aquilo é uma impossibilidade, ou que, de repente, ele também não precisava daquilo. A verdade é que Jesus diz para ele: você é mestre em Israel e não conhece essas coisas do novo nascimento, da conversão, da mudança de vida, né? E é interessante que essa conversa aparentemente para aí, e mais tarde, lá no capítulo 19 de João, no verso 39, né, Nicodemos, agora, depois da morte de Jesus, ele se une aos seguidores de Cristo. Então eu digo sempre que a história de Nicodemos é uma evolução espiritual mais demorada, né? E eu queria terminar fazendo um exercício com você. Em cada uma das histórias dessas testemunhas, nós percebemos algumas particularidades. Por exemplo, João Batista soube se colocar no seu devido lugar e função. Ele era amigo do noivo, que era um sujeito que naquela época era o organizador, o mestre de cerimônias, o que trabalhava todas as questões da festa de casamento, que era uma festa bonita, longa até lá entre os israelitas. Ele não era um noivo, mas era um amigo do noivo, e João Batista se colocou nessa posição, né? Depois você tem os dois discípulos que gostavam ou que gostaram de estar na presença de Jesus. Depois você tem Natanael, que tinha preconceitos que foram quebrados. Muitas pessoas hoje têm preconceitos com a mensagem de Deus, da palavra de Deus, e esses preconceitos precisam ser quebrados. No caso, Filipe disse para ele: vem e veja, né? Ele usou uma tática, uma estratégia, para que ele pudesse, de fato, entender quem era Jesus e aceitá-lo.
E você tem, por último, Nicodemos. A história de Nicodemos é uma questão de evolução, ou seja, Nicodemos evolui na sua compreensão de quem era Jesus como Deus e como Messias. Então, repasse esses 4 tópicos, essas 4 experiências, esses 4 testemunhos com seus alunos e pergunte no final assim: qual desses testemunhos mais chamou a sua atenção e por quê? Aí os alunos vão falar, olha, por isso, por aquilo, eu me enquadro aqui, eu me encaixo nessa história, isso tem um pouco de mim e tal. Quer dizer, coloque, faça seus alunos participarem, né? Isso certamente vai ajudar no crescimento espiritual deles também, né? Muito bem, nós terminamos a lição 4 aqui. E a semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta aqui nesse canal. Divulgue, ore por nós e muito obrigado por sua participação conosco aqui. Até lá.